se vocês acham. Foi? Vê aí. Esperar alguém entrar. Foi? Poxa, Já só- não vou participar, né? Vai Alguém ter- vai assistir. Meu celular descarregou. Tem carregador aqui. Tem. Tem que tomar no banho. Quanto ela dá Marina? Ela tá... Só tem 2 entradas, não adianta. Aqui na caixa deve ter algum. Não, fica aí, gente. Não acho. Foi? Estamos no ar de novo? Boa noite, galera. Voltamos então. Foi necessário fazer uma pausa para fazer um ajuste técnico. Nosso microfone estava muito baixo. Agradeço aos participantes que nos comunicaram. Então agora eu vou novamente fazer a pergunta que tínhamos feito ao Ailton. Por favor, Ailton, me ajuda com essa pergunta. Como era, como é e como deveria ser essa inclusão? Por favor. Boa noite a todos. Quero agradecer aí a participação aí dos amigos. Agradecer ao Jocélio pelo convite, a Lana, Ícia, enfim. Eu posso dizer, como pessoa com deficiência, desde os meus 9 meses de idade, que já esteve muito pior. Já foi muito pior. Não que não precisa melhorar, né? A questão da inclusão, a questão da aceitação da pessoa com deficiência, o reconhecimento independente da deficiência, porque antes de tudo nós somos pessoas, e isso é muito importante. A gente precisa conscientizar, né, essa sociedade cada dia mais de que a deficiência não pode dar a imagem para a gente, né? Nós somos pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, falar em acesso, falar em representatividade da pessoa com deficiência há 20, 30 anos atrás, né? Eu vou fazer 48, era bem complicado. Hoje, a gente somos muitas pessoas que brigaram pelos direitos da pessoa com deficiência, e nós temos aí, como foi citado, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Eu acho que o que a gente precisa muito é estar conscientizando cada dia mais que precisa ser não que criar mais leis, né? Mas eu acho que se fizer cumprir as leis que já existem, nós vamos avançar muito mais, entendeu? E assim, numa sociedade que antes era utopia imaginar que iriam se fazer um elevador para o ônibus, por exemplo, né? Nosso tempo de criança, né? Pensar que um dia tem um elevador no ônibus, então não posso dizer que não melhorou. Melhorou sim, né? Porém, isso tem que ser mais funcional. As empresas precisam estar mais... ter mais empatia, né? Mais empatia com o ser humano de uma forma geral. Então, eu penso o seguinte: se o ônibus sai da garagem, para sair da garagem precisa de uma manutenção dos freios, né? Porque não vai tirar um ônibus da garagem sem uma manutenção dos freios. Por que esse ônibus pode sair com um elevador ruim, né? Por exemplo. Então, essa consciência. E é o que a gente conta, é o que a gente corre atrás, é o que nós reivindicamos todos os dias. Nossa vida, eu costumo dizer que a gente respira inclusão e acessibilidade, né, José? Exatamente. Eu posso concluir? Por favor. Então, gente, eu acho que nós somos pessoas, sim, e como pessoas temos que ser tratados. Mas somos também cidadãos. E como cidadão, eu quero meu direito. Então, o que a gente briga é pelo nosso direito. O direito de cidadão, a nossa cidadania plena. Que a gente possa realmente ter acesso ao transporte público, ter acesso à educação, ter acesso à saúde, uma saúde digna para todos, né? E nós estamos falando aqui, em especial a pessoa com deficiência, mas nós somos respeitados todos os dias. Nós precisamos, muitas vezes, Ailton,
e você já passou por isso várias vezes, eu também passei algumas, saber que o motorista não tem habilidade nenhuma com aquele elevador. Aquele elevador, na maioria das vezes, estão guiçados, eles não funcionam, né? Até por não ter uma padronização dos elevadores. Você percebe que cada ônibus tem um elevador de uma forma diferente. Quer dizer, por que não padronizar? Isso aí é essencial, porque a partir daí, até o próprio motorista, o próprio condutor do ônibus, vai ter uma habilidade maior sabendo como funciona. Então são coisas tão simples que a gente vê isso no nosso dia a dia, e infelizmente as autoridades, aqueles que podem mudar isso aí, não mudam. Né? Não mudam porque também não existe uma política voltada a esse segmento. Né? Não existe uma política pública voltada à pessoa com deficiência no nosso município. Eu falei, não só em nosso município, no nosso Brasil, no nosso estado, mas em especial em nosso município. Mas isso pode mudar. Isso aí nós precisamos mudar essa condição de não ser respeitado como cidadão. Um dia desse, eu fui parar meu carro numa vaga ali na Praça Humaitá. Eu consegui colocar o carro na vaga, mas não consegui sair dentro do carro, porque não tinha aquele espaço zebrado para que eu pudesse colocar minha cadeira. Olha só que absurdo. Quem fez aquilo? São pessoas que não tinham a menor qualificação para aquilo. Quer dizer, isso são coisas tão simples que na ABNT, Associação de Normas Técnicas, aquilo ali está tudo escrito, está tudo prontinho ali, é só copiar dali e a partir dali fazer, né? Mas são pessoas que estão ali, não sei como funciona. Então, esse é um ponto. E tem vários pontos, né? Nós temos um centro de reabilitação que é um pouco precário, tem uma fila de espera muito grande, e a gente busca mudar essas questões. Então, Gisela e Alana, Ailton, Douglas, nós precisamos ter uma consciência política que a pessoa com deficiência é um cidadão de direitos e precisa exercer a sua cidadania e com dignidade. Não adianta eu achar que o motorista está me fazendo um favor em abrir aquela porta, em me colocar a minha cadeira naquele elevador. Não, é um direito. E como direito, eu acho que não independe do mau humor dele, independe se ele brigou ou não com a namorada, se ele teve um final de semana feliz ou não. Quer dizer, o que a gente precisa é que ele cumpra o papel dele. Mas para que ele cumpra também, é preciso que ele saiba o que ele está fazendo, né? Muitas vezes ele está fazendo aquilo sem saber, porque ele é bonzinho. E a gente não quer pessoas boazinhas. Nós queremos pessoas que cumpram o seu papel dentro da nossa sociedade. E essa é a nossa briga. Certo, obrigada pela colaboração de vocês. O que nós percebemos, então, é que a lei existe, o que falta é efetivamente o cumprimento dela. Então, por conta disso, Célio, eu peço que você continue um pouco com a gente esse bate-papo sobre o porquê que essa conversa é tão importante. O que nós ainda precisamos elucidar para as pessoas entenderem com empatia o que é essa cidadania que traz a pessoa com deficiência a um dia a dia respeitoso e realmente com boa mobilidade e qualidade de vida. Então, Gisela, a gente percebe o seguinte: a Lei Brasileira de Inclusão é uma lei muito completa. Ela fala da saúde, fala da educação, fala do transporte público. Mas, infelizmente, essa lei não chega aos municípios por conta das normas que têm que ser feitas. E em especial em Duque de Caxias, nós temos uma comissão que deveria cuidar dos direitos das pessoas com deficiência. Essa comissão é formada por vereadores. Infelizmente, a gente não conhece nem quem são esses vereadores que cuidam dessa comissão. E eles estão preocupados em outras coisas. Eu acredito que estejam, né, preocupados em outras coisas. E não nessa comissão a que ele se propõe a representar. Então, o que nós temos que fazer valer é a Lei Brasileira de Inclusão nos municípios, trazer tudo que se refere à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, ao transporte, para quê? Para que a gente possa adequar essas leis ao nosso município. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta a gente chegar aqui e achar que alguém tem que criar alguma coisa que vai inventar a roda. Não adianta. Nós precisamos, sim, de pessoas que possam fazer valer as leis já existentes. Eu acho que isso é fundamental para que a coisa funcione. É claro que a gente não vai fazer, a gente não vai ser no próximo governo que isso tudo vai mudar. Não vai. Mas vamos iniciar isso, vamos trabalhar, vamos buscar as soluções para esses problemas, entendeu? Não é isso aí. Na verdade, concordo plenamente com o que o Célio está falando. E
Eu acho que na prática o que tem que acontecer é a questão do poder público pensar que tem que cumprir, né? Não adianta. Quando eu chego ali na praça do Pacificador, por exemplo, e encontro várias vagas, né? Para outras, tiraram as vagas de pessoa com deficiência, por exemplo. Isso. Então, assim, o que eu entendo, a mensagem que eu entendo é que pessoas com deficiência no município, e nós estamos falando em especial em Duque de Caxias, mas isso acontece em todos os outros municípios, e eu tô entendendo que eu não sou bem-vindo ali. Eu estou entendendo que querem mais que eu fique dentro de casa. Querem mais que a pessoa com deficiência não dirija, não tenha sua autonomia, Não ocupe seu espaço. né, não ocupe o seu espaço. E o que nós queremos enquanto pessoa com deficiência, é que nós possamos usar o máximo de autonomia que nós temos. Não é querer muito, né? Então, se a minha deficiência permite, né, o meu grau de deficiência permite que eu conduza um veículo, eu quero conduzir, e quando chegar no local de estacionar, eu tenho um local para... Né? A semana passada eu tive numa rede de supermercado, aqui em Caxias, e quando lá chegando, as vagas ocupadas por pessoas que não faziam jus à vaga, e mais, isso aí é bom a gente estar falando, porque as pessoas pensam que isso, Alana, que aquele espaço ali na vaga da pessoa com deficiência que tem ao lado, a gente chama de a linha zebrada, poxa, tinha um carro estacionado ali, né? O que acontece? A pessoa com deficiência não pode abrir a porta do carro, porque aquilo ali é um espaço para a cadeira. Então, assim, e ao reclamar lá com a direção da rede de supermercado, ele disse que não poderia fazer nada. Então, assim, é uma lei, deveria estar sendo cumprido, né? O próprio supermercado é responsável por isso, sim. E a gente precisa reclamar, a gente precisa registrar isso, mostrar, porque só assim nós vamos conseguir conscientizar toda essa sociedade. E se cada um fizer um pouquinho. Então, eu aproveito esse momento para falar para você, pessoa com deficiência, que você tem que fazer valer o seu direito. Tem que reclamar, tem que registrar, né? Porque essa questão, essa cultura de se calar é que as coisas estão acontecendo, foram acontecendo, né? Foram deixando de acontecer, melhor dizendo, e estamos do jeito que estamos. Então, o que a gente consegue concluir sobre isso é que, na verdade, conforme o Célio falou, não é que precisa ser feita uma nova lei mirabolante. A questão é o cumprimento, a conscientização, a educação, para que as pessoas tenham acesso, que elas saibam como fazer, como proceder. Conforme você estava dizendo, conseguiu estacionar, mas não conseguiu se deslocar. A mesma coisa você passou, né? Então, acho que isso passa pela questão de não se calar, de ter com quem falar. E, tendo isso como gancho, fala para mim a importância da representatividade. A quem nós vamos falar? Por quem nós vamos brigar? Fala sobre essa questão de representatividade para mim, por favor. Que, na verdade, o que a gente precisa é estar buscando, né, os órgãos competentes, fiscalizadores, né? Eu acho que um bom caminho é o fortalecimento dos conselhos, né? A pessoa com deficiência precisa sair, precisa participar, né? Buscar no seu município, né? Quando os dias que funciona o conselho da pessoa com deficiência do seu município, porque ali nós somos informados, ali a gente discute, ali nós colocamos os problemas, né? E aí buscamos a solução juntos, né? Juntos. E o José pode falar bem, né? O dia e funcionamento dos conselhos aqui, enfim, eu acho que é um bom caminho. Agora, enquanto sociedade civil, enquanto cidadão, busca ligar para o 90 mesmo. Olha que meu direito está sendo violado. Está sendo violado o meu direito e eu preciso que se cumpra. Então precisa-se, não pode se calar. Um amigo me ligou
E no metrô da Pavuna, o elevador para de funcionar no sábado às 14 horas. Porque alguém imaginou que depois das 14 horas não vai passar a pessoa com deficiência por ali. Isso é um absurdo. Então isso é denúncia, isso é crime. Entendeu? Então, crime tem que se chamar quem? A polícia. Ó, meu direito está sendo violado aqui. E previsto na LBI, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é crime, tem que fazer cumprir. Pronto. Aí eu trouxe um detalhe muito importante. Segundo o censo de 2010, 23% de toda a população tem algum tipo de deficiência. Olha só, gente, 23% da população define qualquer quadro político em nosso país. Até mesmo o presidente da República, acho que nenhum deles foi eleito com 23% de vantagem. Né? Olha só, gente, e essas pessoas não se mobilizam. Eles aceitam a negativa do motorista do ônibus, do transporte público, né? Da educação, da saúde, e aceitam porque se sentem aceitos a nível de favor. Então, o que a gente precisa é se empoderar do nosso direito, saber o que a gente tem por direito. Né? Não adianta a gente achar que o cara é bonzinho porque atende a gente bem. O cara é bonzinho porque tem que atender todo mundo bem, inclusive a pessoa com deficiência. Então, Ailton, a gente passa por tanta coisa nessa nossa trajetória de vida, né? Que muitas delas até a gente passa até por brincadeira, a gente até acha um momento assim, porque no comentário, né? Na hora a gente fica triste, até chora, mas depois a gente até, poxa, lembra daquela vez que você foi fazer uma cesta, a tua cadeira não tinha rodinha de trás, tu caiu para trás e deu com a cabeça na coisa, mas tu fez a cesta, né, Henrique? Né? Então, olha só, cara, para alcançar alguma coisa, a gente tem sempre uma dor, a gente sofre sempre uma dor forte, porque a gente vai para casa desestimulado, não sai mais. Por quê? Porque o motorista olhou de frente com cara feia, o próprio passageiro. A relação do passageiro é muito complicada, porque todo mundo está no ônibus indo para algum lugar, hora marcada, para trabalhar, para estudar, para namorar, para alguma coisa. E muitas das vezes o cara perde 15 minutos ali colocando o elevador para funcionar. E a pessoa que está lá dentro fala assim, pô, o que esse cara está fazendo na rua essa hora, meu irmão? Esse cara não podia estar em casa, está recebendo do governo, por que ele não está lá em casa? Muitos falam assim. Se eu fosse ele, eu estava em casa, lá deitadão, vendo a Ana Maria Braga, o Louro José, mas, poxa, mas está aqui fora, não sabe que esse cara tem família, esse cara precisa trabalhar, porque tem que levar o sustento para casa, tem que levar o leite para o filho, tem que pagar o aluguel, tem que tocar a vida dele. Mas muitas vezes a gente não vê um deficiente como uma pessoa ativa, uma pessoa que produz, uma pessoa que estuda, uma pessoa que corre atrás. Então, nesse sentido, é que a gente está aqui hoje, podendo falar do nosso dia a dia, né, Ailton? E que nós somos ainda privilegiados, porque, olha só, muitos de nós têm um potencial muito grande, mas estão lá presos dentro das suas casas, porque a calçada não atende essas pessoas, porque o transporte público também não atende, e são pessoas que poderiam estar aí na vida, trabalhando, buscando, namorando, casando, sei lá, fazendo o quê, mas podiam estar na vida. E estão lá presos dentro das suas casas, por quê? Porque quem cobra mais, foi Deus que colocou assim, deficiente, mas quem te deixa só mais difícil é o poder público, porque não vê essa pessoa como cidadão, não vê essa pessoa como uma pessoa produtiva, uma pessoa que pode estudar, pode chegar onde ela quiser, pode fazer o que quiser. Então, gente, precisamos buscar os nossos direitos. Essa é a minha mensagem, que isso é preciso dar conhecimento às pessoas dos seus direitos. E isso é muito importante. Nós falamos em outro momento sobre... foi Ailton que comentou com a gente que se ele tivesse tido acesso a, por exemplo, uma cadeira de rodas antes do tempo que teve, ele teria evitado acidentes, fraturas e tudo mais. Falamos sobre isso um outro dia, né, Ailton? E passando por essa ideia de que se os recursos estivessem disponíveis, muita coisa seria evitada, propiciando essa qualidade de vida que todos merecemos, né? Nós vamos abrir esse momento para os internautas fazerem perguntas. Então a gente continua no nosso bate-papo. Enquanto isso, vocês podem fazer as perguntas. Daqui a pouco nós vamos lê-las todas, tá bom? Fiquem à vontade. Conta mais sobre os casos de vocês, por favor.
Eu... Só conta o que você pode contar. Bom, pessoal, o que acontece? Por muito tempo, eu até meus 16, 17 anos, eu fui muito recluso. Muito recluso. Eu ficava... Por quê? Porque eu achava, né, a sociedade que tinha para eu participar era uma sociedade que me olhava de forma diferente. Muitas das vezes aquilo estava até na nossa cabeça mesmo, estava na minha cabeça mesmo. E então, algumas vezes, vou contar aqui, poucos sabem disso, mas rapazinho, eu ia para as festas, por exemplo, e aí eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E ninguém entendia por que eu não levantava daquela mesa, né? Mas os olhares, né, aqueles olhares julgadores, isso, e hoje eu fico olhando, eu fico observando, melhorou muito, né? Mas ainda existe o preconceito, ele é fato, né? As pessoas, a sociedade dita um padrão, né? Um padrão de beleza, um padrão de se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. E conosco não é diferente, né? Então, eu acho assim que, de uma forma geral, as pessoas têm sofrido com isso. Então, é muito importante você olhar, graças a Deus, após os 18, 17 anos, eu conheci uma associação, né, a qual eu gosto muito de falar, porque lá eu fui conviver com outras pessoas com deficiência, e aí foi engraçado, porque eu cheguei lá todo... né, cabisbaixo, e aí eu via pessoas com grau de deficiência muito mais relativamente grave que o meu, elevado, e aí o que acontece? Eu falei, caramba, eu tô de bobeira, peraí, não é bem assim não, eu vou ver. Mas quantos de nós tem essa oportunidade? Né? Quantos de nós tem essa visão? Quantos de nós, a família, não, assim, bem intencionada até, não tem atrapalhado, não tem punido essas pessoas com deficiência dentro de suas casas? Né? Porque a gente fala muito da questão do poder público, né? da obrigação de fazer, e a gente muitas das vezes esquece, seja os profissionais na escola, né? seja o próprio familiar, porque o familiar ele pode te levantar e pode, independente da intenção, né? Independente da intenção, não acredito que um pai ou uma mãe vai ter uma intenção de, não, ele vai querer proteger, super proteger, né? Exatamente, eu falo isso por experiência própria. O que acontece? Meu pai, que eu amo de paixão, muito bem intencionado, fez para mim lá uma barraquinha, lá onde eu morava, né? Então, meu filho, você não vai precisar pegar ônibus cheio, você não vai precisar sair, né? E na cabeça dele as pessoas vão precisar ficar te julgando, né? Só que eu olhei para mim mesmo, olhei para onde ele estava, né? A intenção dele era muito, muito boa, mas a rua que eu morava tinha 4 biroscas. Eu ia vender almoço para comprar janta. Era isso que ia acontecer, José. Não ia dar certo, né? Então, com 14 anos, quando eu comecei andando, 13, 14 anos, quando eu consegui andar, eu saí muitas vezes escondido do meu pai, tá? Para ir trabalhar na feira lá do Lote 15, quantos conhecem. E, enfim, dali para lá, aqueles que me conhecem sabem que a gente sempre trabalhou desde garotinho, produziu, né? Me casei, tive 2 filhas lindas, né? Fiquei viúvo, me casei de novo, agora vai fazer 4 anos. Enfim, vivi uma vida semi-normal, né? Com todas as dificuldades. Porém, hoje eu fico pensando, quantos poderiam estar contando isso, podem estar contando isso hoje? Porque o que a gente vê é muito não, né? Eu costumo dizer que o não a gente já tem, né? Vamos tentar o sim. Mas quantos estão buscando esse sim? E o que você, enquanto pessoa, na sociedade, está contribuindo para essas pessoas buscarem esse sim? Isso é para a gente pensar enquanto sociedade, para a gente melhorar, procurar melhorar enquanto sociedade. E é isso. Quer dizer,
Então, além de lidar com as dificuldades que você já tem consigo mesmo, você precisa lidar com o preconceito, com o olhar de quem não sabe lidar com o outro, né? Então, com a exclusão, exatamente. Então, temos muito, né? Muitos a vencer ainda, né? Bom, já temos perguntas? Os internautas estão interagindo com a gente? Sim. Fala para mim, Douglas, por favor. Como é a nossa primeira pergunta? Sérgio Doriguete perguntando o que de efetivo está sendo feito de concreto em Caxias em pró dos deficientes. Valeu, Sérgio. Obrigado aí pela pergunta. Mas a gente percebe que em Caxias, cara, não se tem uma política pública voltada a esse segmento. A gente percebe o que tem é muito pouco. São as vagas que o carro não consegue entrar, são vagas que não são para deficientes, são calçadas complicadas que não dá para um cara que é dito normal passar, imagine por uma cadeira de rodas. Existe uma carência muito grande de iniciativas nesse sentido. O que a gente busca é que alguém veja essa questão da pessoa com deficiência. Mais uma vez eu digo, cara, existe uma comissão do direito da pessoa com deficiência na Câmara Municipal. E essa comissão não funciona de forma concreta, não vê essas dificuldades. Então, não existe uma política pública voltada a esse segmento. Existem ações isoladas. Embora o Conselho da Pessoa com Deficiência trave uma luta diária por uma política pública voltada a esse segmento, muitas vezes não consegue. Porque o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência ele é um conselho consultivo do Poder Executivo. Olha só que não bonito, consultivo do Poder Executivo. Mas só que o Poder Executivo não consulta o Conselho nas suas obras. Então fica uma coisa muito complicada. Quando vê a coisa está pronta de maneira totalmente errada e a gente só vê a coisa depois de pronta e muito ruim, muito mal feita. Então, nesse sentido, é que a gente precisa mudar tudo isso. Obrigada, Célio. Obrigada ao Sérgio também pela pergunta. Temos mais? Tem. Do I. Pereira. Jocélio, o quanto você acha que poderá ajudar essas pessoas se tiver um cargo público? Olha só, isso é muito complicado falar por conta de estarmos aqui não fazendo campanha. Estamos aqui fazendo a live de uma fala de um problema relacionado com a pessoa com deficiência. Mas eu imagino que eu posso contribuir muito em um cargo público. Não sei se porventura estarei, mas com certeza, Ailton, né? Nós podemos. Eu acho que não existe uma fala única. Cada deficiente tem a sua particularidade. Então, a gente percebe o seguinte. Eu vou voltar até para a pergunta a fala da Kissa, quando ela fala se nós tivéssemos acesso a uma cadeira de rodas adequada, a uma moleta adequada, nós poderíamos hoje estar menos deficientes, menos dependentes, né, Ailton? Com certeza. Hoje, há um tempo atrás, via um cara que não andava, dá uma cadeira de rodas para ele e dava aquela cadeira. E o cara saía muito feliz, né? Saía empinando a cadeira, uma felicidade imensa. Mas, na verdade, aquela cadeira muitas vezes estava prejudicando mais a ele do que ele estava. Porque aquela cadeira não era adequada, não tinha nada a ver com ele. Né? Criava situações para ele que no corpo dele com certeza faria uma diferença enorme. Hoje, já temos a cadeira de rodas. Hoje, ela é prescrita por fisioterapeuta. Ela tem as medidas, tem as condições adequadas para essa pessoa. Então, muitas vezes, mas o SUS, essa cadeira também é garantida pelo SUS. Existe uma lei do SUS, que todo deficiente físico que faça uso de uma cadeira de rodas tem essa cadeira garantida pelo SUS. Essa cadeira pode ser manual, como a minha, mas pode também ser motorizada. Mas, na maioria das vezes, as cadeiras que são cedidas pelo SUS não têm a medida correta, fazem de qualquer forma, muitas vezes prejudicam até o corpo dessa pessoa. Então, isso tem que ser revisto, essa questão tem que ser revista para que a gente possa mudar, dar condições a essa pessoa de transitar na rua livremente, de trabalhar e de fazer o que ela quiser. Eu quero agradecer a pergunta, né? Valeu. Contribuindo um pouquinho com o que você disse, eu acredito que não somente o Jocélio, mas qualquer pessoa que se encontre nessa situação tenha mais potencial para resolver o problema do que quem está de fora e não tem ideia do que eles passam, né?
Então, na verdade, seja o Josélio, seja eu, Wilton, ou qualquer outra pessoa que passe pela dificuldade, vai conseguir entender melhor qual é a necessidade, né? E nós temos um lema de nada sobre nós sem nós. Exatamente. E o que tem acontecido é exatamente isso. Então, não existe, você não vê presença da pessoa com deficiência, né, nos gabinetes. Na verdade, aquela cultura a qual nós acabamos de falar, ela insiste em permanecer, que a pessoa com deficiência tem que ficar dentro de casa. Não, o lugar da pessoa com deficiência é no lugar de qualquer outro cidadão também. É onde ela quiser, né? Exatamente. Obrigada. Mais alguma pergunta? Sim. Marcelo Alves está mandando um salve para a professora Alana. E ele dizendo Obrigada. que gostaria de fazer uma pergunta pessoal para os colegas aqui. Ele diz que é um cidadão que usa transporte público e sempre se perguntou se o elevador dos ônibus causa algum desconforto para os usuários do mesmo, pois ele percebe que há necessidade de um cadeirante usar. E aqui ele está dizendo sobre essa questão do tempo, que você falou que leva ali às vezes uns 15 minutos mais ou menos, e que ele percebe que as pessoas ali ficam, né, chateadas, pô, tá aí atrapalhando, atrasando minha corrida e tal, e acaba esquecendo que às vezes a pessoa também tem um compromisso, ela também está indo para algum lugar. E ele está querendo saber o que a gente acha dessa questão, e a gente falou disso, né? E aí acho que vale dar uma reforçada e perguntando como que vocês lidam com isso, né? Quando tá ali sentado e tá subindo e tá vendo que tem um passageiro ali que tá tipo, pô, de cara feia, né? Cara fechada, é a falta da empatia também que você tinha dito. Que além das questões físicas, tem que lidar com a questão emocional, social nesse sentido, né? O que acontece? Quando foi desenvolvido esse modelo de elevador, e está chegando um mais complicado ainda, o chamado elevador de gaveta. Primeiro que o elevador não é só para cadeirante, já parte desse princípio, né? Porque se você tem uma mobilidade reduzida e você precisa subir naquele primeiro degrau, que é um absurdo de alto, né? Um senhor, então já se formou uma cultura de que o elevador é para o cadeirante. A maioria dos motoristas não utiliza o elevador para a pessoa com mobilidade reduzida, o idoso, enfim. Então isso aí já é um ponto que tem que ser discutido, tem que ser denunciado, tem que ser mostrado, né? E é isso. Infelizmente, o ideal seria os ônibus de piso baixo, né? E o qual eles alegam que na geografia da nossa Baixada Fluminense, principalmente, é inviável utilizar o teto, o piso baixo, conforme já existe em outros estados. Niterói aqui mesmo tem, Curitiba, enfim, tem. Então é isso. O desconforto em relação aquilo, você chamou a atenção para você rompeu uma barreira de sair de dentro de casa, porque é importante a gente dizer o seguinte: quando a pessoa com deficiência sai de casa, aquilo tudo já veio na lembrança dela, porque ela vivenciou alguma coisa nisso. Diversas vezes. Então, assim, não adianta a gente falar, não. O que acontece? Quando ele é convidado para uma festa, ele sabe exatamente o que ele vai passar. Entendeu? Quantas vezes a gente chega e lá não tem, né, é uma escada. Será que o banheiro vai passar? Será? Então, falando do elevador, não pode ser diferente. Né? Olha, eu vou tomar um elevador, vou ter que utilizar o elevador, primeiro eu tenho que me preocupar se esse elevador está funcionando. Né? Então, os olhares, né, os comentários vão existir. Então, a gente tem todo um preparo psicológico, né, para que a gente consiga viver nessa sociedade. E é complicado, né? E até, Hilton, é bom observar que nossos ônibus são construídos em cima de chassi de caminhão. Aquilo ali é um caminhão, nós somos carregados em caminhões fechados, porque ali não existe um chassi para o transporte público. Aquilo ali é um caminhão com um fechado, tipo um baú, que leva a gente para baixo e para cima. O que tem que ser feito é construir ônibus em chassi de ônibus, para que a gente possa ter uma acessibilidade
pelo menos próxima do normal. Certo, obrigada. Eu gostaria de pedir a Alana que falasse mais um pouco, por favor, sobre essa questão da inclusão. A Alana é psicopedagoga e professora da Educação Especial e Inclusiva. Por favor, Alana. A gente tem falado aqui, né, aconteceu de, motivado por uma pergunta, ou enfim, por outros motivos, a gente focar um pouco a nossa conversa sobre o elevador, o ônibus, a acessibilidade no transporte público. Mas eu convido a todos que estão nos assistindo a fazer o seguinte exercício imaginativo, né? Se coloca no lugar de uma pessoa ou com deficiência ou com mobilidade reduzida, por um instante. Imagina, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, todas as atividades. Eu tenho um filho de 2 anos e muitas vezes eu me pego calculando o tempo que eu uso. Não vou dizer gasto, é meu filho, é o tempo mais bem gasto que existe. Mas o tempo que eu uso quando eu estou com ele e o tempo que eu uso para a mesma atividade sem ele. É claro que o tempo, quando eu tenho um bebê para pôr numa cadeirinha no carro, para sair do caixa do mercado e levar as compras com o bebê no carrinho, até o carro, até o porta-malas. E eu fico pensando nisso. Eu tenho como... O bebê não é parte do meu corpo, por mais que ele dependa de mim, né? Eu tenho como deixar com a minha mãe, ou com uma babá, ou com quem quer que seja, ou deixar na creche, e a vida segue, né? Simplesmente, vocês não podem deixar nem a cadeira e nem o corpo ali para resolver de forma mais ágil nenhuma das situações. Então, eu convido isso, eu acho até que faz parte de um exercício de educação, né? Fazer esse exercício imaginativo. Se veja dependendo de alguém, ou dependendo de uma cadeira, ou dependendo de um par de muletas, se veja, se coloque nessa situação, mas assim, ao longo do dia, uma vida real. Como é que é escovar o dente? Como é que é ter acesso ao espelho? Como é que é levantar da cama? Como é que é sair de uma cadeira comum e passar para a cadeira de rodas? Vocês até têm um vídeo sobre uma iniciativa lindíssima numa escola de conscientização em que uma professora tenta fazer essa mudança de cadeira. Vocês levam tudo com muita leveza, mas tenta imaginar, não é fácil, né, no dia a dia isso. E aí a gente trouxe aqui a questão do transporte público e até teve um internauta que fez mais uma pergunta a respeito disso, interessado que ficou, que é pertinente, a gente sabe que é pertinente, mas expanda a sua reflexão, né, para outras situações, as mais diversas que você puder. E aí você vai entender o que por que se faz importante. Que privilégio ter uma live aqui para discutir isso de forma tão aberta e uma forma ciclo de conversa, né? Não é à toa que tomou esse tema o nosso evento. Essa conversa está acontecendo hoje, outras conversas acontecerão com outros temas, sempre tendo como uma linha guia a vivência da pessoa com deficiência. Espero que vocês todos participem das próximas também, mas assim, esse exercício imaginativo se faz necessário, você se colocar no lugar do outro e pensar o que é viver dessa forma, que tempo que ele leva para fazer uma atividade que para mim eu costumo chamar de transparente, né? Eu não sei te dizer quantos centímetros tem uma porta, qual é a largura de uma porta. Eu não sei te dizer quantos centímetros tem do chão até, por exemplo, o álcool gel que está lá no banheiro ou que está lá no espaço público, numa praça de alimentação. Isso faz toda a diferença para quem está limitado à altura que a cadeira permite que alcance, né? Então, a hora que a gente se põe no lugar do outro, eu acho, repito, pertinente demais essa live, para abrir um pouco a mente. O Ailton e o Célio falaram disso, eu repito. Pai nenhum erra propositalmente. Ele erra achando que está acertando, ele acha que está protegendo, ele acha que está poupando e ele acaba privando o seu filho, o seu sobrinho, o seu aluno de viver uma experiência que ele precisa viver. Ele precisa estar na rua, ele precisa fazer parte ali da socialização, porque isso sim vai ser uma inclusão efetiva. Enquanto eu estou só integrado, eu estou num espaço que é feito para o outro. Quando eu estou incluso, aí não, o espaço é para mim, é para você, é para ele. Só equidade, né? Equidade, essa é a palavra. Muito obrigada, Alana, pela sua colaboração. Eu vou pedir aos internautas, por favor, que continuem as perguntas pelo Facebook. Posteriormente, os meninos respondem, porque nós estamos em cima do tempo já. Precisamos encerrar, infelizmente. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês que estão nos assistindo, agradeço ao Douglas, ao Ailton, ao Jocélio e à Alana. E anuncio já que o tema da próxima live é a educação inclusiva. Então, vocês já estão convidados a participar com a gente no novo momento, ok? Muito obrigado a vocês todos. E, tendo mais perguntas, falem com eles pelo Facebook. Boa noite, obrigada. Boa noite.